Sejam bem-vindos ao Fala Vet Podcast, o podcast que chegou para mudar a forma como você enxerga a medicina veterinária. Queremos agradecer ao nosso patrocinador, que nos impulsionou desde o primeiro momento, a Fórmula Animal. Fórmula Animal, doses certas de amor e carinho. Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou começar, então, apresentando a nossa ilustre convidada, a doutora Thalita. Ela é graduada pela Universidade da Tuiuti desde 2007. Desde então, realizou diversos cursos de especialização na área de equinos e também de pequenos animais. Possui mestrado pela PUC. Está fazendo parte do corpo docente do Centro Universitário da Unibrasil desde 2019. E, em 2021, assumiu a coordenação desse curso. É esposa do Alberto e mãe da Anne. É um prazer tê-la aqui hoje. Muito bem-vinda, Thalita. Muito obrigada, meninas. O prazer é todo meu. Muito felizes de verdade. Thalita, vamos começar então a nossa conversa, que me chamou a atenção que você sempre foi muito dedicada à clínica de equinos, principalmente na área da reprodução. E você assumiu uma coordenação de curso. Como foi isso para você? Foi uma mudança, né? Primeiro, eu comecei dando aula em 2017, numa instituição também do grupo, mas em Guarapuava. Foi onde eu me apaixonei por dar aula, porque eu sempre gostei de ensinar. Né, de passar aquele conteúdo, de passar a prática. Então, para mim, era maravilhoso ter estagiários. Mas não estagiários para ser escravos, né? Que o pessoal brinca, né? Sim. Mas realmente para aprender. E foi aí que eu me interessei, fiz um mestrado em 2012 e demorei um pouquinho, mas daí encontrei uma área que eu pudesse dar aula de equinos. Que eu comecei com a clínica de equinos, clínica médica de equinos em Guarapuava. E foram 3 anos lá, depois eu vim para Curitiba. E aí o pessoal começou a falar muito bem, que eu tinha muito carinho pelos alunos, que os alunos gostavam muito. E fui por uma indicação. A coordenadora anterior estava saindo, e aí eles me indicaram. Queriam que eu pegasse montasse esse curso, né? O curso já tinha sido montado, mas precisava de alguns ajustes, porque logo vinha o MEC. E eles gostaram do meu perfil, achavam que eu tinha esse quê de coordenação, porque eu era muito organizada. Isso em você. Não. Lá em Guarapuava, desde que eu entrei, eu dei aula 6 meses e eu fui homenageada. Nossa. Então, todas as turmas que eu dei aula, eu fui homenageada. E o pessoal, os outros professores, demoraram um pouco para entender isso, né? O porquê que depois chegou agora, já tá... Né? Pegou o trem que ia sentar na janela, né? E realmente foi o que aconteceu. E o pessoal começou a falar que eu tinha um viés, que eu gostava. Então, quando eu cheguei na Unibrasil, eles enxergaram isso e resolveram me dar esse abacaxi. E hoje isso te realiza? Você é feliz fazendo isso? Muito, eu sou muito feliz. Tanto que quando eu engravidei, eu falei, mas e agora? Como é que eu vou fazer, né? Uhum. Como é que eles falaram pra mim, mas você vai me abandonar? Tinha aluno que falou assim, professora, você vai sair da coordenação? Eu falei, não, eu deixo de dar as aulas, que é uma coisa que eu gosto muito, mas não deixo de coordenar. Então, coordenar é muito difícil, mas é muito gostoso. Ainda mais quando a gente sabe que muitos alunos prezam muito por você e a gente fez uma pesquisa, né, prévia. Então, os alunos recomendaram muito, falaram que você luta muito e batalha por eles. Você foi uma das mentoras lá para criar essa clínica que tem para atendimento, né, a animais lá na Unibrasil. Então, isso é um diferencial numa universidade, né, com certeza, por conta da prática. Então, a gente pensou muito em convidar alguém e achou que você realmente é uma inovadora, né? Que gostoso escutar isso. Sim, incrível. Eles falam muito bem de você mesmo, saiba disso. A gente lê muita coisa, né? Desde que eu comecei a gente lê muita coisa. Mas quando eu ofereci os estágios, uma das coisas que o pessoal sempre me falava é isso. Que eu tinha um carisma, que eu tinha paciência para explicar as coisas para eles. Isso, assim, eu sou filha de professora também, então eu sei como isso é difícil para vocês, esse feedback às vezes negativo. Minha mãe também é como você, na verdade, super bem com os alunos, amam. Ela ficou um tempo fora, agora que ela voltou já foi homenageada também 2 meses. Então, isso chama atenção, quer dizer, é dom mesmo. É um dom, é verdade. E eu pensei que a gente ia conversar e você ia dizer que desde o começo você era presidente de turma, você era, né? E não, se veja, foi um dom que você percebeu ao longo da vida. Talvez perceberam pra ela, né? Também. E eu falo que, assim, eu só tô onde estou por conta do meu pai.
ele que me incentivou a fazer o mestrado. Ele falou, não, filha, faça o mestrado. Inclusive que eu pago para você, porque né, financeiramente eu estava no Aras morando, eu pago para você o mestrado, mas faça. Então, assim, as pessoas enxergam coisas que você não vê. Mas você acha que ele te incentivou ao mestrado pensando já nessa parte acadêmica? Ou porque na época, vamos dizer assim, um status? Não, ele sempre falou que eu tinha um dom de ensinar. Porque o pessoal vinha lá no Aras, ele estava sempre comigo, né? Então ele falava, você gosta de ensinar, faça isso. Né? Mesmo que você fique no Aras, mas ensine as pessoas, mas ensine incrível, né? com o que a mais, né? Meu pai é administrador de empresa, então acho que eles têm uma coisinha diferente, né? E é pai, né? Eu falo, né? Tem isso também, e é pai, né? Agora que a gente é mãe, a gente entende um pouquinho o que eles falam. E vê o quanto que é importante isso na vida da gente, né? Eu também, quando vim para Curitiba, vim para fazer estágio, fiquei trabalhando aqui, mas também na época, nossa, o salário muito pequeno e tentando fazer de tudo para conseguir ficar aqui. E o meu pai também foi uma das pessoas que disse para mim, não, minha filha, você, condições financeiras nesse momento agora não tem, mas o pai vai ajudar e você vai ficar. E batemos na mesma tecla até que deu certo e eu fiquei por aqui mesmo. Até porque se você for ver, a condição financeira do professor não é tão boa. Não mesmo. A não ser depois de muito tempo. Né? E mesmo assim, E né? mesmo assim, comparado com outras profissões, realmente é uma profissão desvalorizadíssima. Então, eu sempre falo que hoje a gente brinca, né? Que a veterinária tá muito desvalorizada por N motivos, né? Sim. E a professor também. Então, você fala que eu brinco que eu falo para os alunos, eu errei 2 vezes. Primeiro porque eu escolhi a veterinária e segundo porque eu escolhi ser professora. Ai, gente, é triste, mas é verdade. Então, a gente vai fazendo essa brincadeira porque a gente vive disso. Vive. Exatamente. E meu pai... Não é fácil, né? E a gente sempre falou que queria fazer isso aqui também para mostrar como é a verdadeira medicina veterinária, porque hoje em dia a gente vai ter outras entrevistas também e conversas por aqui sobre a demografia, né, do médico veterinário. E eu até vou aproveitar isso como um gancho, porque eu acho que um dos problemas ou a chance, não sei te explicar ainda, não sei ainda qual é a minha opinião em relação a isso totalmente, sobre as universidades que estão desenvolvendo, né, esse método híbrido de ensino e o método EAD, né? Então, eu sei que tem muita controvérsia em relação a isso, mas você se formou pela Tuiuti na época, era 100% presencial? Isso. Eu e a Luísa também, a gente se formou, era 100% presencial, mas a gente também sabe que nem você pegou uma coordenação bem na época de uma pandemia, né? E tudo mudou, ninguém esperava que isso acontecesse, mas como que você vê isso hoje no ensino da medicina veterinária? Então, a gente brinca muito porque hoje a gente é muito da tecnologia, né? Ninguém sai de casa sem telefone celular. E, primeiro, o mais difícil foi pra gente fazer com que os alunos prestassem atenção na gente. Imagina. De repente a faculdade falou assim, hoje vamos fechar e agora vocês vão para casa dar aula. Beleza, adoro ficar em casa, adoro ficar na frente do meu computador, achei sensacional. Quando você foi ver o que os alunos aprenderam de fato, foi 5%. Aprender. Primeiro que eles não ligavam as câmeras, isso porque todos estavam de pijama. Sim, e assim, você falar para uma tela preta, né? Deve ser uma coisa assim, agoniante. Eu falo que eu trabalho por tesão. Sim. Eu sou uma pessoa que, assim, eu falo, mas eu trabalho porque eu gosto de trabalhar. E eu acho que sair da cama todo dia, encontrar pessoas que estão em níveis de estresse diferentes, porque já pegou trânsito, porque é mãe, porque é pai, porque tem um problema financeiro, sentar numa cadeira e ter que te escutar, porque muitas vezes vai falar de uma matéria que é legal. Eu adoro equino. Sim. Mas muitas vezes eu tinha que escutar cão e gato. Exatamente. Daí você senta lá, 2 horas, 40 minutos de uma matéria, 40 minutos, né, a segunda aula. Você voa, obviamente, você voa. Você vai no celular. Naquela época, quando eu me formei em 2007, não tinha celular. Assim, não tinha essa fixação por celular que a gente tem hoje. E lá não, todo mundo com celular. No primeiro dia de aula eu falo, gente, o celular vocês podem deixar na carteira, na mesa. Até porque todo mundo tem uma emergência. Eu acho importante. Né? O celular toca, você quer ver se não é nenhuma emergência na tua casa. Fora isso, tenta prestar atenção na gente. E de câmera fechada, de pijama. A mãe chama, o filho fala, o cachorro late. Aquilo era uma confusão. Né? Tanto que no começo você comprava um fone, não dava certo, você fechava a casa inteira, daí o gás passava. Daí o pessoal brincava. Daqui a pouco passava o pastel. Então, assim, todo mundo dispersava.
O que foi legal é que, com isso, eu aprendi a trabalhar com a tecnologia. Então, como eu dei aula de raio-x, como eu dei aula de clínica, então eu tinha o tablet, né? Então, eu desenhava no tablet, eu conseguia passar vídeos mais interativos, que todo mundo escutava o mesmo som. Porém, eu sabia que do outro lado eu não tava naquele engajamento que eu tava. Naquela coisa assim, vamos aprender, é legal, mesmo que não esteja ao vivo, porque eu falo com a mão, né? Mesmo que não esteja ao vivo, mas vamos tentar prestar atenção. Porque é tão difícil mesmo falar sem saber o que está acontecendo Do atrás, outro né? lado. Porque eu sou uma pessoa que conversa e eu fico olhando na expressão do aquele. O que está acontecendo? Estão concordando visual. comigo? Não estão concordando comigo? E daí ficar olhando assim para uma tela e não saber o que está acontecendo é E a expressão triste. do não estou entendendo, perdão, a expressão do não estou entendendo é muito fácil de você pegar. Ainda mais depois de tanto tempo, né? A pessoa, quando ela te olha assim, eu falo, principalmente, né, a gente tá acostumada a mexer com os braços, né? A pessoa, quando cruza o braço, ela não quer nenhuma informação. Ela tá de saco cheio, ela tá em outra. Eu falo que ela tá em Nárnia. Então é muito difícil. Foi eu muito fico difícil. pensando assim, mesmo cursos de pós-graduação, onde, se você for pensar, são pessoas mais maduras, já tem um índice de, nossa, eu não entendi nada pelo EAD. Imagine assim, jamais criticando as pessoas mais novas, não é isso, mas é realmente assim, eles estão se formando, né? Até mesmo nessa questão de estudar, de tudo. De estudar. Do que eu mais gosto, do que eu não gosto. Porque é o que vendem, né? O EAD você pode fazer em qualquer lugar. Qualquer hora. Mas não é assim. Não. O você teu tem que dia, sentar. se você parar no teu dia, qual a hora que você vai fazer? Eu falo que, gente, então pelo menos escutem a aula que eu dou no chuveiro, pelo menos, né? Pelo menos para na dizer academia, que vocês né? escutaram Foi na a aula. academia. Porque eles não vão parar. Então, o aprendizado deles foram muito ruim. Eles fizeram provas, obviamente, todos colando, né? Não podemos falar outra palavra, mas realmente todos eles fizeram em grupo. Assim. Não tem problema fazer a prova em grupo, mas quando você estiver no campo, o cavalo com cólica, é você e o cavalo. Exatamente. E a aula já foi. Exatamente. Né? Onde é que você põe? O pessoal brinca, né? Onde é que você vai pôr o termômetro? Você vai ter que saber onde é que você vai pôr o termômetro. Então, hoje você considera, assim, isso não um defeito, mas como eu posso dizer, uma coisa até triste para eles, porque eles não tiveram esse desenvolvimento. E eles ficaram 2 anos com disciplinas meio faltando. Então, quando eles retornaram, né, os nossos alunos do Unibrasil, quando eles retornaram para a faculdade, a gente teve que fazer um apanhadão. Assim. Então, todas as aulas práticas que a gente deu, porque não teve como fazer as aulas práticas, a gente foi revisando a teoria. Mas foi muito cansativo para nós, como professor, porque a gente trabalhou dobrado. E assim, também imagino que muitos não entendiam nada, né? Não, porque o mundo entre o cavalo e o cachorro é muito diferente, tem um abismo muito grande. Então, até pelo tamanho e o medo que as pessoas têm. Então, as aulas, como elas são divididas, é para você iniciar um contato com um animal desse tamanho, para você ir acalmando a pessoa do outro lado. E realmente é uma coisa que a gente tem que fazer. Eu uso muito a minha casa, né? A gente tem cavalo, para fazer as aulas práticas. Por quê? Porque os meus animais são muito mansos. Então, todas as pessoas que vão lá, os alunos que vão lá, eles têm a chance de pôr o cabresto, tirar o cabresto, com calma. Então, às vezes, termina a aula, eles falam, professora, posso ficar ainda aí? Eu falei, claro. Então, eles ficam lá em casa, para eles conseguirem, né, perder esse medo. Então, a pandemia, imagina, para eles foi... para quem gosta pagaram de cavalo, 2 anos. E para quem gosta da área, né? E para eles foram muito, muito complicado. A gente conseguiu tentar deixar esse abismo um pouquinho menor, mas a gente sabe que ficou. E assim, você considera hoje, você que está numa universidade que vê milhões assim, de alunos passando, você considera a nossa profissão super assim, saturada? Você acha que tem espaço para veterinários entrarem num curso ainda? Então, hoje eu viajo que eu digo, entre cursos, né? Eu fiz curso de marketing, porque eu acho que a gente tem que estar preparado para tudo. Como veterinário, você simplesmente sentar numa clínica e esperar que o teu público venha até você vai morrer de fome, com perdão da palavra. Sim. Qual vai ser o teu diferencial? Né? Eu acho que isso é importante. Nós, como professores, eu falo, né? Eu sou mulher, baixinha. Qual que é o teu diferencial? Por que a pessoa vai te manter empregada? E todas as áreas que eu fui, todas as pessoas sempre falaram assim, Thalita, o teu trabalho é excepcional, mas você como pessoa, você senta, você toma mate com a gente, você conversa, então você faz com que o cliente se sinta bem com você. E eu não trabalho com o cliente, com a pessoa que tá pagando, eu trabalho com a pessoa que tá ali com o cavalo, que geralmente é o gerente, geralmente é o peão. Nossa, então, geralmente é a pessoa que tem menos instrução. E essa área não é uma área muito fácil das pessoas conseguirem entrar, né? Porque um cavalo custa quantos? Tem cavalo de milhões, e né? muitas vezes você então tem que entrar
fazer esse carisma com a pessoa que tá ali para que ele fale bem de você para o proprietário. Porque é ele que vai te manter. Então eu sempre brinco que quem mantém o profissional do cavalo não é o proprietário. O dono, né? Ele nem tá lá. É a pessoa com a menor instrução. Exatamente. E se você não tiver um carisma, um carinho, uma educação com essa pessoa do lado, que não tem instrumento, não teve a mesma educação que a gente teve. Essa pessoa você não vai se manter. Então, eu sempre brincava, o diferencial, eu sempre falava, chegava com o mate embaixo do braço, sentava e conversava, porque a pessoa tinha necessidade de conversar com você. Então, eu fiquei em áreas assim, 8 anos, 7 anos. Nunca as pessoas me trocavam. Porque a gente conseguia fazer costurar essa amizade. Isso é muito importante. E hoje as pessoas, elas ficam no celular, elas vão no Aras comigo, nos estágios, daqui a pouco elas estão no celular. Eu falo assim, viu, você não vai conversar com a pessoa? Olhar no olho. Você não vai olhar no olho? Você não vai conversar? Porque muitas vezes você se conhece. Às vezes você conhece a pessoa que conhece alguma outra pessoa, faz esse ninho. Mas é difícil. A gente vê hoje até, você sai, não fugindo muito, mas vai no restaurante, você olha as pessoas sentadas na mesma mesa, um casal, filhos, todo mundo, cada um no seu celular. Não conversa. Então, né? eu acho que difícil. A pessoa, eu sempre falo isso, eu dei aula de empreendedorismo na faculdade, eu tento fazer curso de extensão. Eu falo assim, gente, vocês não sabem fazer um PowerPoint. Quem fez curso de PowerPoint aqui? Eu fiz curso de PowerPoint na pandemia. Então pergunta, nem sabe o que é. Né? Porque eu falo assim, se você não fizer... se a tua aula for de 40 minutos e de um slide todo escrito, sim, a pessoa ela pegou o celular na mão e você perdeu esse ouvinte. Então eu fiz um curso de PowerPoint para deixar todos os meus slides mais interessantes. Aprender a fazer coisas diferentes. E se você como profissional, independente da área, não fizer uma coisa diferente, o teu público não vai ficar. Viu, pessoal? Olha que dica boa. Se você não ligar pro teu cliente, a gente sempre fala, né? Você fala com quem? Eu falo com o gerente do Aras, eu falo com o peão do Aras. Sim. É ele que eu mando o WhatsApp, é ele que eu falo todo dia perguntando se os cavalinhos estão bem, se a égua pariu. É com ele que eu falo todo dia. A pessoa tem que ter tino e saber que tem que também começar na humildade, né? Nada é fácil, nada é de graça. Não, né? Eu percebo muito isso. Te cortando, eu comprei muito panetone pras pessoas. Por quê? Porque elas me ajudavam tanto, vocês não têm noção, gente. Porque não é nem pra puxar o saco, 5 horas da manhã, mesmo, a né? égua parindo, você fala, já tô chegando. Você pega essa Avenida das Torres, que tá chegando o quê? É verdade. Então, muitas vezes eu chegava no Aras, a égua já tava lá, sem o potrinho, o cara já tinha feito todo o serviço, e ainda assim o cara falava, puxa, muito obrigado, você me ajudou. Então, assim, a gente tem que ter um carinho pelas pessoas. E eu vejo hoje que as pessoas, né, o estudante não tem carinho. E eu falo que o diferencial hoje é gostar de pessoas. O pessoal fala, né? Porque a inteligência artificial vai roubar, nós vamos perder. Não, porque o carinho pelas pessoas, o carisma pelas pessoas é o que faz a gente abrir as portas. Eu sempre falo isso. Esse diferencial da parte pessoal, de como você tratar as pessoas é muito importante. Com certeza, eu vejo isso por mim também. Eu cursei a medicina veterinária mais velha já, né? Então, claro, também já foi uma porta um pouquinho que se abriu mais para mim devido à minha idade. Mas o diferencial, desde onde eu comecei, sempre foi a conversa com o tutor. A pessoa, ela chega lá, às vezes, até para que a gente seja um psicólogo. Às vezes, o cachorro vai lá fazer check-ups durante o ano que nem há necessidade, porque ela está precisando conversar com alguém, né? Você tem que dispor daquele tempo, não só para ver como que tá o cachorro, mas a pessoa também. Agora, mesmo com tudo isso, o que você acha sobre o diferencial do profissional? É importante, você acha, a residência, uma pós, né? Isso para dividir as áreas. E o que você acha disso? Sim, eu acho que a gente tem que ter essa especialização, tem que ter essa residência. Primeiro porque a residência vai te trazer a certeza do que você gosta ou não gosta. Eu sempre falo isso, né? Porque às vezes você acha que sempre gostou de cavalo e quando você vai morar no Aras, né? Exatamente. Quando você vai estagiar com umas pessoas, talvez você não goste. E também, só te cortando rapidinho, muitas vezes a estrutura que você vai estagiar não é legal e você se traumatiza com uma área que você poderia gostar. Gostar. Como isso é importante, né? Como então, é importante. Daí também é o destino, é o que vai te levar. É a maré que vai te levar. É a maré que vai te levar. Eu não fiz residência porque eu acabei morando no Aras já como profissional. Como, né, querendo ou não, você pode contar com uma residência, mas não é pela uma instituição. Então, eu fiquei 3 anos e meio. Primeiro eu comecei como administradora lá dentro. Porque eu entrei como estagiária, vamos dizer assim, e a pessoa me perguntou, você sabe fazer planilha de Excel?
Eu falei, sei. Já olha E se que não diferencial, soubesse, gente, eu aprenderia a passava fazer. a noite inteira aprendendo, mas eu já sabia, porque eu sempre gostei. Se você não faz as cobranças pra mim, faço. Então eu ajudava a pessoa que ficava ali na frente telefonando, fazendo cobrança de noite, eu ajudava ela a mexer na planilha do Excel. Então eu entrei pela planilha do Excel. E aí eu fui de dia, de manhã, de tarde e de noite, né? Eu ficava cuidando dos animais. E de manhãzinha, um pouquinho das 5 às 6 ali, eu pegava essa pessoa antes e ensinava ela a fazer planilha do Excel. Até um dia que ela não teve muito o que fazer ali, porque daí de noite eu começava a fazer as cobranças. Então eu entrei fazendo planilha do Excel e assim eu fui indo. E daí fui, claro, né, sempre na veterinária, mas eu digo, a residência para eles, para os nossos alunos hoje, é extremamente importante. O estágio obrigatório, hoje que foi dividido, né? Então, a diretriz curricular hoje dividiu. A gente fez estágio obrigatório em um lugar só, né? Provavelmente 400 horas. Eu fiz em 2, mas eram 400 horas direto, né? Um semestre. A diretriz curricular nova, de 2019, mudou. Então, ele pede para você dividir o estágio curricular. Então, em 200 horas e 200 horas. Em 2 semestres diferentes. Para que force o aluno a ir em 2 lugares diferentes. Que interessante, eu não sabia disso. E o único problema é que você ainda tem algumas matérias que acabam ficando para você. Então, os nossos alunos, a gente condensa. Mas a gente fez uma coisa diferente. A gente condensou a disciplina. Então, nos primeiros 2 meses, eles fazem o estágio obrigatório. Depois, eles retornam para a instituição, fazem a disciplina condensada. Daí, no outro semestre, eles saem direto. Daí, eles não têm aula mais, né? Mas, quando eles retornam, a gente conversa muito. E a gente faz um feedback de onde eles estavam. Então, é assim, ele era proativo ou não era proativo. Ele tinha carisma ou não tinha carisma. A gente fala em habilidades e competências e você fala assim, gente, hoje a gente vai dar uma aula para vocês de habilidades e competências. Sabe quantas pessoas ficam na aula? Nenhuma. Porque eles não têm essa ideia que eles vão precisar. E a residência ou o estágio obrigatório, né, eles trazem isso. Então, você senta naquela instituição, senta lá, naquela clínica que você escolheu e não vai mais embora. Então, lá você vê o mundo que você vai viver 2, 3, 4, 10 anos. Mas por que será que isso acontece, né? Quantos alunos entram a cada ano na medicina veterinária? Será que eles não percebem que a demografia está, né, cada vez aumentando mais? Cada vez aumentando mais. Que tem que ter esse diferencial em relação aos outros. E daí ele não procura já durante a universidade, né? Não. Porque daí ele sai e sofre, né? Sofre. O que eu acho é que eles entram também muito com a ideia do cuidado do animal. Do cãozinho. Esquecem que qualquer animal vai ter um ser humano por trás. E nós nos formamos para cuidar dos seres humanos também. Sabe que né? uma das coisas que eu sempre quis como coordenadora, colocar uma matériazinha falando sobre psicologia. Muito legal. Ou sobre o luto, né? Sobre a perder um animal. Perder um animal durante o teu atendimento, que eu acho que isso é uma coisa que a gente sofre muito. Eu chorei muito porque eu perdi animais e eu achava que eu podia fazer mais. Né? Mas às vezes eu chegava lá e o proprietário já tinha feito tudo que ele achava que tinha que fazer. Então, como você vai perder? O duro que a nossa carga horária de 4.000 horas, muitas vezes não te dá essa abertura de colocar mais disciplinas. Então, você tem que fazer cursos de extensão, projetos de extensão. E você vai ver 4 pessoas. Mas eu fiz a faculdade, na época, era período integral. É. Todo dia. E não tinha isso. Não tinha. Então, é uma coisa que realmente precisa muito, porque hoje o animal é o filho do proprietário, do nosso cliente, e você tem que ter um tino, você tem que saber muito como lidar com isso, né, porque é um membro da família, e eu vejo muito isso, sabe, até eu fico pensando, o que será que passa? Será que eles pensam porque, o mercado pet é um dos maiores mercados mundiais, eu tô indo ali porque eu vou ficar rico, porque, entende? E não vê a real, por isso que deu o que acontece. Primeiro, muitos não se formam, entram e não se formam, e muitos que saem formados acabam não clinicando, né, indo para outras áreas, né? A área de produção, a área nem de produção, de inspeção, de esses promotores de venda, né? Então, assim, será que... Graças a Deus é que tem muitas áreas para eles irem, né? Mas acontece muito disso. É difícil a pessoa, eu acho, que faz a medicina veterinária, ela tá querendo ir lá, eu acho, sempre para pensar na clínica. É difícil. Agora, chega ali, quantos mudam, né? Um vai para farmácia, para laboratório, outro vai para a área de vendas mesmo. Eu, quando entrei na faculdade, queria cuidar de vaca e de cavalo, que é o que eu tinha lá onde eu morava, né? Lá na 6ª fase que eu fui fazer clínica de pequenos e que daí eu entendi que eu
tinha que ser assim, porque eu gosto de investigação, eu gosto de ir atrás, de tratar, de cuidar, de ver, sabe? Como um todo ainda. Então, aí eu percebi que eu queria clínica de pequenos. Foi um choque para mim, porque eu tinha cachorro em casa, mas o cachorro ficava lá fora de casa. Mas isso vem muito da criação. Não era. Mas sabe E que assim, eu eu me tenho notado surpreendi. também? Que hoje em dia tem muito mais especialidade do que quando nós nos formamos, por exemplo. Então, assim, hoje tem pneumologia, coisas que a gente... Nefrologia... Não, assim, o clínico geral tratava. E isso eu sinto também, que a gente vê pelos nossos estagiários, assim, eles saem da faculdade, eles não querem passar por um período, assim, na clínica geral. Eles querem ir direto para uma pós. E aí, você é o melhor nefrologista. Então, eu sinto isso. Você também sente? Sinto. Isso é uma coisa que tá faltando um Eles pouco não entendem o básico. Eu sempre falo, eu dou aula de diagnóstico por imagem. As primeiras aulas é anatomia. Eu falo, você acha que alguém presta atenção? Não, porque eles querem passar o ultrassom e pegar e achar o rim. Porque vocês não sabem nem onde Achar fica adrenal. o rim. Fica o rim. Anatomicamente, você não sabe onde fica o rim. Se o direito é mais alto, se é mais baixo. Então, vocês esquecem que o básico... Não é errado você voltar pro básico. Eu sempre falo. O básico, ele é extremamente Necessário, importante. né? Então, de volta, a residência, a clínica, o estágio, ela é para isso. Ela é para bater, para condensar o que você aprendeu. E para você ver que você não sabe nada. Eu sempre falo isso. Quando eu saí da faculdade, em 2007... eu sentei na escada de casa e falei assim, e agora? Terminou a faculdade, e agora? Será que eu vou ficar fazendo estágio aqui no Jockey? Será que eu vou procurar outro estágio? Será que eu vou fazer uma outra pós-graduação? O que eu vou fazer? E eu sempre brinco. Eu falo, gente, vai ter um momento que vocês vão falar assim, e agora? Eu não sei nada. Ou talvez assim, eu não sei nada. Você sabe, só que você tá tão inseguro que você não sabe que você sabe. Exato. Então, muitas vezes, você ainda tem que ficar com aquele profissional do teu lado, te abraçar. Eu sempre falo isso, né? Eu tive um paizão dentro da veterinária, o Dr. Marlon, ele que me ensinou tudo que eu sei de equinos. E assim, realmente, você fica sem almoçar, você fica o dia inteiro dentro do carro, você vai de um Aras pro outro. Eu falo que a gente parecia uma mala de louca. Um dia a gente estava em Santa Catarina, outro dia estava em Porto Alegre, outro dia... Mas foi aí onde eu aprendi. Exato. E os alunos hoje parece que eles não têm esse mesmo, sabe? Essa mesma assim, eu vou aprender. Isso. Eu tenho esse olhar com... O pessoal brinca, né? Aquele olhar assim, nossa, você gosta muito do que você faz. Então, acho que isso falta muito para eles hoje. O celular tá ali, é mais fácil, vou ganhar dinheiro ali, vou fazer outra coisa aqui. Tem aplicativo de tudo, né? Tem aplicativo de tudo. Diagnósticos diferenciais. Você coloca vômito, não sei o que, aparece lá os diagnósticos diferenciais, aí você fica, gente... Mas eu sempre falo, a gente tem que ter uma base muito sólida. Porque senão você vai sofrer muito mais lá na frente. Porque vai chegar na hora, como é que você vai saber que doença o cachorro tem se você não sabe nem como que é o certo daquele cachorro? Você não sabe a fisiologia. Exatamente, a fisiologia é muito importante. Eu sempre gostei muito de fisiologia. E eu sempre falo para meus filhos, tem que aprender muito bem a fisiologia. Se você quer ser um clínico, você tem que aprender fisiologia. Independente da área, Maria. Independente. Mas eu na anestesia, se eu não souber a fisiologia de tudo... Você mata todos. Você mata todos, exatamente. Mata todos. Entendeu? Mas não deixa, eu quis dizer, não deixa de ser atendimento ao paciente. Eu quero dizer que às vezes outras áreas, como você vai lá, sei lá, pro laboratório, ou você vai para outro setor, até não tanto, mas a pessoa que entra pensando, não, eu vou mexer com o paciente. Tem que saber. Tem que saber. Porque senão não vai conseguir. E eu sempre falo que desde que eu me formei, o pessoal acha que eu sou médica na família, né? Porque todo mundo te pergunta isso. Então, você lê um hemograma, e se você não saber fisiologia, você não vai saber. Exatamente. Quando a minha avó tava no UTI, e aí eu conversava com os com intensivistas, todos, né? Até porque eu também me dediquei muito tempo a essa área. Meu tio me olhou assim e falou, meu Deus, eu não sabia que vocês sabiam tanto. Né? Eu falei, sim, é a mesma coisa, só que é cachorro e gato. É a mesma coisa, somos todos iguais, né? Eu sempre brinco, eu também passei agora um perrengue esse final do ano aí. Então, todo hemograma que chegava, a gente lia. E aí as pessoas olhavam assim, mas por que ela tá amarela, minha irmã, né? Por que ela tá com icterícia? Por causa disso. Mas eu não entendi. Daí eu pegava uma folha de papel e desenhava o fígado. E desenhava o fígado, eu desenhava a bilirrubina, me explicava o que era pré-hepático, pós-hepático e hepático. Aí a pessoa olhava assim, nossa, eu sou nutricionista, mas eu nunca soube disso. Então, exatamente. Mas na minha família também. Aí você fala assim, né? Os laudos. Você segura o coração e fala, como é que vocês não aprenderam isso? Não, e às vezes eu fico pensando, por que a gente sabe disso? Tem alguns momentos. Por quê?
Porque daí ser tá leiga. todo mundo ali feliz. Nossa, ele tá melhorando, tá indo super bem. E a gente tá lá por dentro, tremendo. Sim, sabendo E às do vezes, que vai acontecer. eu né? pensava às vezes que tomara que não me perguntem. Tomara que não me perguntem. Porque como é que você não vai falar, né? Eu sou muito verdadeira, eu sempre contei a também. verdade, então... Por mais que tente esconder, não adianta, porque eu sou uma pessoa muito expressiva, a pessoa já vê. Maria, que cara foi essa? Você não diz tá na bem, família né? ou na profissão? Na minha família. Na família. Na profissão também. Às vezes a Também, pessoa olha também. pra mim e fala... Ai, doutora, essa tua cara aí me mata. Já sei que não vai ter cura, né? Sim, mas na profissão eu sempre busquei ser o mais, assim, não pessimista, mas sempre jogar pro lado de cá. Porque se der tudo bem, pelo menos a gente sabe que é uma coisa fora da curva, né? Porque isso é uma coisa também que eu noto, assim, por exemplo, às vezes eu vou em várias clínicas, né? Eu vejo as pessoas passando um boletim médico, assim. A cachorra tá internada, né? Uma após, por exemplo, de uma infecção uterina. Então, assim, bem ela não tá, certo? Claro. Então, assim, nossa, ela tá super bem, ela comeu, não sei... Então, assim, gente, se ela estivesse super bem, ela estaria em casa. Porque a Concordo. gente pode... Daqui a pouco ela entra em sepse, daqui a 6 horas, e você vai falar o quê? Por que morreu? Então, Você não exatamente. falou que tava bem? Então, essa preparação que eu acho que também falta um pouco hoje, sabe? Falta Falta. muito, na verdade, né? Falta então, muito. a gente, com certeza, vê muito disso. Eu que ainda faço clínica, meu Deus, né? E a Eu vejo, gente... assim, uns absurdos, mas e a eu gente- sempre falo. Sempre deixo bem claro. Às vezes, a pessoa ouvir de você que ela está deixando o animalzinho dela ali e que ele pode não voltar para casa é um choque. Porque até o momento ela não entendeu. Você pode ter Não. explicado tudo. Que é grave, Ela que pode tá o ler rim e assinar. parando, que tá não sei o quê. Mas ela não entende. ela não Tem entende. que falar a palavra. Eu sempre falo. Sim, eu também. Eu sempre Eu falo. acho importantíssimo. Porque é muito importante a pessoa estar preparada para aquilo. Porque eu não sou Deus. Não. Não sei nem se amanhã eu vou estar aqui. Como é que eu vou garantir a vida de um ser ali? Não tem como. E uma das coisas que a gente fala muito hoje é isso. Você falar pro proprietário a verdade. Porque, vamos dizer assim, que eu faço uma conduta médica e o paciente morreu. Ele vai pegar todos os laudos e leva para um segundo clínico. Né? Ou até um perito, até um perito, no caso ele queira entrar na justiça contra você. E ali a pessoa vai dizer, não, mas tá aqui, ó. Esse animal nunca iria sobreviver. Mas como é que ela me fez todo esse tratamento, eu gastei tanto dinheiro e ele acabou morrendo? Então, hoje, a gente precisa ser extremamente verdadeiro, eu acho, na minha opinião. E tudo anotadinho. E isso eu acho que é um diferencial também, sabia? Anotar. Tanto o anotar quanto o ser verdadeiro. Porque hoje em dia as pessoas querem florear situações ruins. E isso para ganhar o cliente. Só que o cliente não quer isso. O cliente quer que o paciente saia bem ou mal, mas que ele esteja ciente disso, entendeu? Sim, isso é uma coisa exatamente, muito interessante. porque às vezes você não consegue chegar num diagnóstico. Você faz tudo que é exame, você procura, vezes? você Sim. avalia todos os E você diagnósticos não é horrível diferenciais. por isso. Não, você não é. E a culpa não é nossa. Porque mesmo na medicina humana, quantas pessoas ficam sem diagnóstico? Não, e às vezes você vai falar de uma cirurgia, vamos dizer, a displasia coxofemoral. O animal tem que fazer cirurgia, tem que retirar a cabeça do fêmur. Ele vai passar por um estresse muito grande, ele vai passar por momentos de dores muito grandes. Se ele não fizer uma fisioterapia, se ele não fizer todo acompanhamento. E muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas eu vou fazer só cirurgia. Só a cirurgia sozinha ela não vai funcionar. Então, o teu cliente ele tem que saber que ele vai fazer cirurgia, vai custar tanto e vai ter que fazer mais várias sessões de fisioterapia para que ele consiga se restabelecer. E muitas vezes a pessoa não fala da fisioterapia, porque ela tem medo que, como vai ficar muito caro, ele não queira fazer a cirurgia. Opa, perdão. É isso que eu sempre falo. Por que tem medo, né? Como se a culpa da doença do paciente fosse nossa. Não, não E é. você também é não dele. tem que medir se a pessoa tem Tem dinheiro ou não. Ah, Isso eu não, falo isso pros sim. meus Vai alunos. de acordo com o que a pessoa quer gastar. Tem gente que vende carro pra fazer, claro. entendeu? Então, isso a gente não pode medir o bolso do Não, Não, eu tinha uma cliente professora muito nunca. boa que falava assim, ela falava, você tem que dar o melhor tratamento para o seu paciente. Isso aí. Independente da roupa que o Claro. cliente vista. Você não sabe? Você não sabe? Não. Então, assim, eu passei por isso na minha vida uma vez. Eu atendendo um pacientinho e uma cliente chegou e ela estava bem, assim, uma veste bem simplesinha, de chinelo de dedo. E eu pensei, aquele cachorro, meu Deus, tinha uma dermatite lascada. E eu já pensei tudo na minha cabeça, né? Eu vou passar shampoo disso, vou passar aquilo, vou passar aquilo. Daí eu pensei, meu Deus, mas será que ela vai conseguir, gente? O shampoo do cachorro hoje, dependendo das pessoas, o shampoo é mais caro do que o da gente. Nosso. Grande Mas você maioria, sabe né? que eu, naquela hora, sei lá, tive um discernimento e me lembrei. E escrevi tudo. Escrevi tudo pra ela. Tudo que eu achava que era de melhor pro cachorro. Ela pegou aquelas receitas e disse assim pra mim, doutora,
muito obrigada. Ela falou assim, eu vou pegar essas receitas aqui, agora eu vou conversar com a minha família, porque esse cachorro aqui era da minha mãe. Então, nós, todos os irmãos, vamos fazer uma vaquinha e a gente vai fazer o melhor tratamento para ele. Veja bem, gente. O cachorro, Né? nossa, aquilo para mim, assim, foi uma lição de vida, sabe? Aquele cachorro fez o tratamento perfeito. Cada vez um dos irmãos que ia levar, a família se dividiu. O cachorro ficou bem. Então, aquilo para mim, eu fiquei pensando, gente, se eu tivesse olhado e pensado assim, não, eu vou passar o mais baratinho que acho que ela vai aderir. Não, Maria, que história linda. não tinha sucesso. exatamente, isso que as Não pessoas teria precisam sucesso ouvir. e a veterinária Não. ruim seria você. Exatamente. E ele talvez exatamente, porque nunca iria voltar. quantos de certo fazem isso Fazem pensando, isso. né? Então, e agora é diferente, a pessoa chegasse para mim e dissesse, doutora, não posso. Não posso. Não que tem. tem? Veja alguma coisa, né, que Tem você alguma consiga opção aí pra mim? a Eu mais. sempre sou aberta a isso, porque eu não imponho nada. Eu quero o melhor, mas eu também tenho que me adequar à condição financeira do meu Claro. cliente. Então, eu dou outras opções também. Então, aqueles promotores que chegam lá para mostrar o produto, tudo, eu não compro, mas eu já pergunto, como é que é o preço desse aí em relação ao tal? É. Como é que é o preço daquele? Por quê? Porque já se alguém Já me sabe perguntar, que eles vão opa, perguntar. eu quero uma segunda opção e essa aqui é mais em conta, vai para aquela ali mesmo. Porque o que importa é o paciente ser tratado. Você falou da anestesia, né? Até curso com o Vilani eu fiz. Fez? De anestesia. Porque eu queria saber o meu cavalo, a hora que eu fosse anestesiar ele, o que queria... Eu fiz de pequenos, né? Porque o Vilani ainda não tinha o de mas grandes. eu fiz o de Tiva de equinos, foi muito legal. Então, na época eu fiz o de pequenos, eu ia fazer o de Tiva de grandes, não deu certo. Mas quando você tiver a oportunidade, eu acho que Faça, você vai amar. né? Muito legal. Eu nunca imaginei que dava. Da Nossa. forma que é. Eles ficam muito bem. E o Dr. Vilani Não, ele é sensacional. Ele vai vir aqui, com ele, certeza. ele é fora da casinha. O pensamento dele, a rapidez no raciocínio. E ele sim é um professor. Ele é demais. Eu Ele falo é que realmente tem, meu mentor, tem assim. professores que eu tive na faculdade, eu não tive aula com o Vilani, mas eu fiz o curso, né? Tem professores que a gente se espelha, né? Então eu tive um professor que eu falo que se eu puder ser da grandiosidade dele como pessoa e como profissional, já cheguei ao nível que eu gostaria. Legal. Então, eu acho que isso que os nossos alunos precisam, sabe? Acho que se espelhar um pouco mais no profissional que eles estão ali. Porque muitos chegaram ali, não assim, hoje abriu o consultório e tá cheio de gente. Nenhum hospital de Curitiba cresceu sendo grande. Todos foram crescendo de pouquinho em pouquinho. Então, talvez, acho que, né, cortando aí, as pessoas precisam entender que eles têm que ter esse degrau por degrau. Né? Não subir em cima de ninguém. É fácil falar. Depois de 15, 20 anos de formada, hoje você olha pra trás e fala assim, realmente, a gente tem que subir degrau por degrau. Mas sem prejudicar ninguém. Então, acho que hoje os alunos, eles olham o celular, eu sempre falo que os meus sobrinhos, né? Eles olham o celular e eles veem lá, a pessoa é TikTok, tem quantos milhões de seguidores. E? Mas ele tá rico. Será que ele tá feliz? Hoje a gente vê tanta gente depressiva. Sim, tanta gente eu no mundo falo assim, tem uma pandemia... offline, né? Tem uma pandemia que tá bem escondidinha, que é a da ansiedade, da depressão. Daqui a pouco estoura. Porque o celular, ele é maravilhoso. Mas uma hora a gente vai ver que ele vai causar coisas muito graves. Eu tenho muitos alunos com muitos problemas de ansiedade. Assim, de você tá dando aula, daqui a pouco a pessoa começa. Ela levanta, ela senta, ela levanta, ela senta, ela vai na janela, ela volta. Daqui a pouco ela vai no banheiro, daqui a pouco manda alguém junto. Porque eu já sei que ela teve um gatilho em alguma coisa que eu falei. A primeira vez que eu dei aula aqui no Unibrasil, a hora que eu entrei, tava dando aula... Perdão, falo com a mão, é um problema sério, né? Vou ficar com a mão aqui embaixo. E era uma menina linda. Aí, de repente, ela saiu. Aí, daqui a pouco, voltaram. Professora, a fulana não tá bem. Eu falei, o que foi? Ela não para de chorar no banheiro. Aí eu falei assim, gente, eu vou ver o que aconteceu e já volto. E aí eu não voltava, porque daí eu comecei a conversar com ela e fiquei no banheiro. Eu fiquei 40 minutos tentando acalmar aquela aluna. Nossa. E os alunos vinham e voltavam. Eu falei, gente, faz um intervalo aí, 40 minutinhos, depois a gente repõe a aula, tudo certo. E a grandiosidade dos alunos foi, professora, fica tranquila, cuida dela, que a gente vai lá, a gente come, depois a gente volta. Então, assim, todo mundo passou por isso. E daí você começa a conversar com essa aluna, passou por momentos difíceis, separação dos pais. Então, tudo causa um gatilho nesses alunos hoje. A gente tinha problema. É mentira falar que em 2007 você não tinha problema. Claro que sim. Você tinha problema. Só que a gente conseguia ou resolver, ou talvez de um jeito diferente a gente conseguia resolver em casa, ou talvez... A gente chorava. A gente também chorava. Com certeza.
Eu chorei no banheiro muitas vezes, eu falo, porque o veterinário falou, tá errado isso, não é isso, como é que você não sabe? Não, sim. Mas sabe assim, Thalita, eu acho que os seus alunos têm uma sorte imensa. Porque, assim, a gente tá numa transição de geração, de tudo. Você tem essa empatia, mas tenho certeza que muitos professores não têm. É frescura, tem que vir pra aula. E isso, assim, eu vejo dentro, às vezes, de casa, sabe? Então, é muito triste, assim. A gente tem que realmente entender que é uma doença ou uma síndrome, né, que tá acontecendo. E parabéns, de verdade. É uma Você doença. é incrível. Ai, que bom. E hoje, eu falo, né? A gente tem a gente tem lá o pessoal que chama CEDIP, né? Que é o Centro de Atendimento para eles. E muitas vezes, eles não sabem o que eles têm. Porque, na verdade, eles não param para conversar com eles mesmos, né? Eu sempre falo. Hoje, eles estão ansiosos, eles pegam o celular. Mas eles vão ficar mais ansiosos ainda. É que é muita informação. É muita informação. E eles querem chegar lá, eles querem ser o melhor dos melhores, mas antes não eles... leem um livro, né? Não abrem... A gente tem uma biblioteca virtual que tem, sei lá, 6 milhões, sei lá, de quantos livros tem. É só você pegar o telefone e abrir. Inclusive, ele faz o áudio do livro. Nossa. Então, você não precisa, eu falo, né? Você não precisa nem ler. Você põe você põe no rádio, no Bluetooth, e vem escutando o livro, se você quiser. Você abre o YouTube hoje, né? Tem inúmeras aulas. Então, muitas vezes eu falo para os alunos, gente, vocês têm todas as ferramentas. Tudo na mão. Tudo. Cara, eu fazia xerox quando A eu gente podia decorava. comprar. Não, ou assim, o tinha livro. 2 livros só. Isso que eu não estudei num lugar 2 ruim. livros. Esse era tipo disputa, Era assim. disputa Deixa que eu pelo vou livro. E a saber gente tinha mesmo. que decorar coisas. 1,1 miligrama por quilo daquela medicação. Hoje eu falo, hoje você tem aplicativo para Aplicativo isso. pra isso. Exatamente, na mão, né? Então, mão. assim, a gente parece que teve muito mais informação. A gente teve muita informação, só que de uma maneira diferente. Hoje eles têm muita, demais de informação. E eles não sabem o que procurar, consegue. como procurar e o que Isso. usar. Exato, não sabe filtrar o que Não é sabe necessário. filtrar. Então, eu dei aula de terapêutica, né? De aplicação de medicamento, de fazer cálculo matemático. Regra de 3, Não, fazer gente. Coisa de infusão, assim, é teste De infusão, bomba você de trabalha com infusão. isso. Por exemplo, fazer, às vezes, uma mistura de 3 anestésicos numa bolsa. Bugou. Como diz eles, né? Bugou. Aí fala, você entendeu? Não. Não. Tá, mas tudo bem, eu também gosto, adoro explicar. Aí chega uma hora que explica e entende, daqui a pouco já esqueceu. Já esqueceu. Assim, eu fico muito triste, mas assim, por mais Thalitas nesse mundo, né? É, exatamente. Com certeza. É bem isso, né? Por mais paciência que a gente tenha, chega uma hora que eles, eu brinco, né? Eu falo que eu dei várias seringas pra eles. Eu falo, puxa 0,5 em cada seringa. De 1, né? Não. Professora, não deu. Vamos de novo. E daí amanhã você pensa que eles... Não sei se eles não treinam, não sei se eles não voltam naquela informação. Oh, meu Deus. Mas não, eles não conseguiram. Mas se pensa como que pode, volta no nosso assunto, né? Você já pensou um aluno formado em EAD? Se você tá ali dando a seringa na mão dele, ele não consegue. Ele Você não já consegue. pensou quem se forma sem pegar numa seringa? Talvez Sem pegar uma veia? os nossos filhos que venham, talvez, de uma geração que vão estudar desde o começo no computador, talvez eles consigam Talvez consiga. aprender de uma maneira diferente. Sim. Agora, eu acredito que, assim, o 100% EAD, ou até mesmo o híbrido, a matéria que você põe de forma híbrida, eles não vão assistir. Eles não vão estar ali com você. Então, eu acho que, assim, os dois lados vão rasgar dinheiro. Eu sinto isso. É cansativo você ir para uma faculdade numa sexta-feira à noite. Extremamente cansativo. Sim. Poderia colocar uma matéria EAD de noite? Poderia. Quantos vão assistir de noite numa sexta-feira? Não, Ninguém. Aí eu vou deixar pra assistir sábado. Ah, mas daí sábado eu vou sair e vou no Parque Barigui. Domingo eu tô cansada, vou comer uma pipoca, vou assistir um filme. E já estamos na segunda de volta. Exatamente. E vai ficando pra trás. Então, a gente às vezes tem que fazer o horário, né? Então, a gente que faz o horário, a gente que faz a divisão de carga horária, a gente que faz tudo, né? Acho que a gente tem que estar ali. Eu sempre falo, eu sento com os meus professores e falo, quando você pode dar aula? Como que você quer, né, fazer essa divisão? Porque ninguém quer dar aula na sexta-feira. Porque também ninguém quer estar na sexta-feira. Né? Eu sempre brinco. Então, assim, até a instituição fala, vamos colocar as matérias na sexta-feira em EAD. Eu falei assim, gente, mas sexta-feira ainda é sexta-feira. Então, ou a gente trabalha de segunda a quinta e deixa a sexta-feira livre, ou então a gente esquece que sexta-feira é sexta-feira e vai pra aula. Sim.
e vai pra aula. Porque sexta-feira... Não tem, gente. Você trabalha de segunda a sexta, você vai trabalhar lá, porque sextou que eu não vou trabalhar. Porque pode ser que na sexta-feira você tenha uma matéria que vai salvar o cachorro. Sim, não. Né? Eu sempre brinco isso. Com Então a pessoa não certeza. tem essa noção. Não tem. É difícil, eu sempre falo. A gente solta um pouquinho antes. A gente diminui o intervalo. Eu falo para meus alunos, né? Quando eu dei aula na sexta, traga um café. Traga o chocomilk dentro dentro da garrafinha. Traga uma comida que vocês vão comer, gente. Comam dentro da sala de aula. Comigo. Para aí vocês vão, pelo menos, vão estar acordados. Porque assim, a pessoa tá assim, né? Não tem problema, gente. Ah, professora, mas ele mastiga. Mas não é problema. O mastigar dele faz você ficar acordado. Eu falo, levantem, né? Levantem, vamos se espichar. Então, assim, eu falo que quem fica na sexta-feira tem que ser dinâmico. Tem que ser bem mesmo. dinâmico. Porque Tem você que pega ser um professor dinâmico. daqueles muito antigos, né? Fala tudo assim. Põe parasitologia na Não, sexta-feira. Não, daí também vamos defender os alunos, né? Não, e eu já com o pé com o leque que quer sair, já eu, se for uma aula dormindo, acabou já, capaz. Não, eu tinha aula sábado de manhã, na PUC também. Às vezes eu ia meio assim, mas eu ia. É bem isso. Ai, Thalita, mas assim, mudando um pouquinho de Vai assunto, né? perguntando. Porque agora falamos tanto da parte acadêmica e da parte profissional sua. Você tem, nossa, muitas tarefas, você é professora, coordenadora, então tem a fazenda lá, a chácara que vocês cuidam. Como que é essa tua rotina pessoal e profissional? Ainda mais agora que você é mamãe, né? Antes de ser mamãe, né? Que agora mamãe ainda tem pouco tempo. Ela vai fazer 5 meses agora. Então é a rotina agora que vai ficar mais balançada. É agora que você vai voltar. É agora que eu vou voltar. Tá. Mas antes, eu entrava 8 horas, né? Então eu fazia parte, ou de manhã eu dava aula, porque assim, a gente tem os 2 períodos na Unibrasil. Então tem de manhã e tem de noite. Então o aluno pode usar nos 2 períodos. Então de manhã, as aulas que eu dava aula de manhã ou aula de noite, e aí de tarde eu fazia parte da coordenação. Ou então eu fazia parte da coordenação de manhã e de tarde, e nos horários que ficava livre eu fazia parte da veterinária. Então eu ia fazer o atendimento. E aí, geralmente, quando eu tinha atendimento, eu tinha um grupo dos alunos que tinham interesse. Então, eles iam, como se fosse um grupo de estudos, faziam o estágio comigo como se fosse um grupo de estudos. Então, eu ia, ou eu dava aula de manhã, ou eu coordenava. Então, todo mundo que queria conversar comigo, a gente marcava o horário, ou eu estava o tempo inteiro ali. Então, eu estava no Unibrasil, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 8 da manhã às 8 da noite. Nossa. Né? Então eu sempre brinco que eu sempre gosto de estar presente, fisicamente presente. Agora, como eu estou sendo mãe, provavelmente a gente vai continuar na mesma rotina, um pouquinho menos, né? Talvez com um pouco menos de aula. E a coordenação, ela continua sendo o tete-a-tete com o aluno. Então a gente Hoje precisa... em dia é a sua prioridade. Tá, a minha prioridade é a coordenação. É porque a gente recentemente teve o MEC e agora a gente tem o ENAD, né? Então são duas pontuações extremamente importantes para o curso. E vocês com isso pensam em uma residência? Sim, a gente tem a nossa clínica, por enquanto ela é clínica, né? Para depois a gente pensar em crescer, ser um hospital, eu acho que é bem isso. É degrau por degrau. Então, estabelecer bem a rotina dentro. A gente tem alguns projetos de extensão onde a gente pega os animais, onde tem proprietários com menos capacidade financeira e daí faz as castrações. Então, a gente está fazendo organizando esses projetos para fazer com que a clínica seja firme, ali no Tarumã mesmo, para depois ela crescer e ser um hospital. Mas independente, eu acho que a gente tem que ter uma residência. Isso é uma coisa que já está no papel, né? Vamos dizer, já está dentro do projeto de político, o PPC nosso. Então, a gente já tem isso estabelecido. A gente está crescendo, né? A gente fala, a gente tem 5 anos no mercado. Formamos a primeira turma agora, o ano passado, né? No intervalo, dezembro, janeiro. E tudo começa, né? A gente tem muita instituição. Mais uma vez, a gente volta para demografia. A gente tem muita instituição dentro de Curitiba. E a gente tem que ter os nossos diferenciais. Eu sempre falo. Às vezes, você olhar um castelo não é um diferencial. Né? Não é uma estrutura gigante que vai fazer você escolher uma instituição ou não. Eu passei na PUC. Quando eu fiz a Tuiuti, eu passei nas 2. E o que me fez escolher uma ou outra foi os professores. Porque eu queria trabalhar com aquele profissional. Que legal. De cavalo.
né? Eu queria trabalhar com aquele. E deu certo. Eu sempre falo, e deu certo. Demorou um pouquinho, mas deu certo. Sim. Então, bem isso. As pessoas, elas sentam na minha mesa e conversam de outras instituições. Como é que funciona? Aí eu abro e sou verdadeira. Aqui você vai ver isso, você vai ver aquilo, tal. E eles têm o meu WhatsApp pessoal. Então, o meu telefone hoje, graças a Deus, como eu tô de licença, ele tá quietinho. Sim. Mas se não, meninas do céu, são imagino. 200 mensagens por dia. E assim, professora, hoje tem aula? Você tem um representante de turma. Você pode perguntar isso pra ele. Professora, final de semana meu é feriado? Deus. Assim, professora, é o tempo inteiro. Meu Deus. Professora, eu não sei o que. Imagino, Professora. mas que paciência, gente. Essa mulher é uma paciência. Passa um pouco pra mim. Tem que passar um pouco pra mim também, pelo amor de Deus. E a gente responde, o pessoal pergunta. E eu falo assim, não, mas eu respondo. Tal. Aí você manda um edital. As aulas começarão no dia tal, você vai fazer essa matéria. Daqui a pouco eles começam. Que dia? Uhum. Qual que é a disciplina? Não. Eles vão olhar assim, mas qual que é o nome do teu podcast? Né? Entendeu? Mas eu acho que isso é da geração. De olhar e não ler. Não fixa, não sei o que acontece. Não sei se o dedinho que eles passam tão rápido, que eles querem chegar no final e eles não leem o que tá em cima. Então, assim, às vezes eu falo assim, gente, leiam. Quando eu entrei pra ser coordenadora, tudo eu esmigalhava, eu falava. Falava em negrito, itálico. Hoje eu faço tá assim, aqui. tá no edital. Ah, Leiam. Já Tá no treinando edital. também, Já tá né? treinando. Sim. Porque é o dia inteiro. E daí você tem o Instagram, daí às vezes eles perguntam pelo Instagram, daqui a pouco eles perguntam pelo Facebook, daqui a pouco eles mandam e-mail. Eu falo, meu Deus. E 3 vezes a mesma informação. Então você tem que ter paciência, né? Hoje, sendo mãe da Anne, ela é um amor de criança, muito boazinha. Então, assim, eu sempre brinquei com os meus alunos, eu espero que a gente consiga colocar aquilo que a gente fala, né? Eu gostaria que meu filho fosse assim, fosse assado, mas eu gostaria de conseguir fazer isso, não só falar, né? Então, vamos ver se a gente vai conseguir ser uma boa mãe como a gente é uma boa coordenadora, né? Sem dúvida. Com certeza. Maria, pra descontrair um pouco, faz aquela pergunta que a gente tá muito ansiosa. A gente quer muito saber a tua história mais engraçada que você passou em qualquer atendimento ou nessa trajetória toda da profissão. Olha, eu sempre brinco, a gente tem várias coisas engraçadas, né? Às vezes é engraçado no momento, né? Vamos ver se vai ser engraçado pra vocês, né? Como eu sempre trabalho com muito homem, né? E todos os nossos queridos ajudantes, eles são um pouquinho teimosos, né? A gente faz coleta de sêmen de cavalo, né? Então, tava todo mundo ali ajudando. Então, a égua fica amarradinha pra não ter nenhum acidente. Sim. E aí, entra o cavalo só pra subir em cima da égua pra gente poder fazer a coleta da vagina artificial. Então, as palavras vagina artificial, tênis, já é tipo garanhão. assim, né? Imagina todos os veterinários falando essa mesma num restaurante. Né? Então, quando a gente sai entre nós, veterinários, a gente brinca que é duro porque as pessoas ficam te olhando, tipo né? assim, vagina artificial, mas o que é isso, né? né? E aí, quando você traz dentro da sala de aula aquela vagina desse tamanho, que é um tubo de PVC, e explica pros alunos, eles começam a ficar assim, né? Os meninos, então, eles vão se escondendo, né? E eu falo, gente, o que faz eu, mulher, trabalhar com reprodução é não permitir brincadeiras. Aí eles já ficam quietos, assim, né? Então, assim, muitas vezes, sempre quando eu vou fazer a coleta de um garanhão, eu sempre falo, né, pra quem tá na minha volta. Gente, isso é uma profissão normal. É como se você estivesse no computador, no telefone. Então, pra mim é um instrumento. A vagina artificial pra mim é um instrumento. O garanhão, o pênis do garanhão é um instrumento. Então, não permito que vocês façam brincadeiras sem graças. Mas sempre vai ter, né? Bem isso, a Maria já começou a rir, né? Porque na minha turma sempre teve. Nossa, olha o tamanho. Meu Deus, sempre tem aquele engraçadinho. Quem vai pegar? Quem vai pegar? Mas é isso? Nossa, professora, mas, né? Como é que eles falam, né? Eles falam umas coisas engraçadas, né? Então eu falo que e eu olho pra eles assim, eu sorrio muito. Mas na hora que eu vou coletar um garanhão, eu fecho a cara e me transformo, né? Não deixo ninguém... Mas sempre tem a piadinha, sempre tem. Daí daqui a pouco eu chamo assim, viu? Seguinte, nesse momento a piadinha não entra. Porque você vai deixar todo mundo desconfortável. O peão que tá segurando o cavalo vai ficar desconfortável. Sim. Sim.
né? Então, assim, a nossa profissão, principalmente esse momento, ele poderia ser descontraído. Só que vira chacota, vira uma coisa muito bagunçada. E eu acho que... E quando você vai fazer isso, né? Ah, mas olha o tamanho... Gente, é normal, é assim. Ao tamanho da vagina artificial, é proporcional ao tamanho do pênis do garanhão. Então, a primeira aula de reprodução, porque eu dou aula de obstetrícia e de biotecnologia da reprodução. Então, essas palavras, elas são normais. E não são normais, porque ai, a periquita, ai, o piu-piu, né? Então se transforma naquilo pra ser engraçado, pra pessoa não se sentir tão, né? Mas as coisas mais difíceis e as que se transformam mais engraçadas, depois você vai pro canto rir, porque você não aguenta, Sim, né? Exatamente, na hora você tem que estar lá. A coleta do garanhão, geralmente ela é extrema, é assim, a coisa mais divertida, mas ao mesmo tempo, assim, você fala assim, não, eu não posso entrar na brincadeira deles. Mas é muito difícil, porque é aquilo que a gente faz todo dia. É normal, viu? Pega a vagina, pega o copo coletor, né? Pega o KY. A gente usa KY. Então a gente fala entre nós, mulheres da veterinária, que a gente gosta de comprar na farmácia veterinária o KY. Porque você vai na farmácia humana, você compra 5, 6, 7. A pessoa fica te olhando, ela fala, deve ser um artista pornô, né? Porque tá alimentando todo o mercado. Ai, meu Deus, né? Então, e assim, e a gente acaba comprando. Vai fazer o quê, né? Sim, então, precisa. aí a pessoa fica te olhando. Quando você vai passar aquilo no mercado, a pessoa fica te olhando. 1, 2. Porque você usa pra lubrificar a vagina artificial. Esse ponto do ser humano é assim mesmo. E assim, quem você mais admira na medicina veterinária? Um nome, assim, primeiro que te vem na cabeça. Mais admiro Marlon Siqueira. Foi quem me ensinou tudo que eu sei. Hoje ele tá na Argentina como médico veterinário, né? Ele nunca parou de clinicar. Ele é um baita profissional como clínico, como cirurgião. Ele é extremamente completo, faz reprodução, faz clínica. Então, assim, ele não é o especialista do especialista. Não, ele é o clínico geral que resolve tudo mesmo. Legal. Então, eu falo que quando a gente se espelha em alguém, muitas vezes a gente se espelha... ou no... eu gostaria de ser como ele, profissionalmente, mas também como pessoa. Né? Eu acho que a gente... Você fala, né, Thalita, que a gente é muito carismática, a gente gosta de pessoas. Então, a gente precisa se espelhar nessas pessoas. A gente gosta de gente. Então eu gosto de pessoa. Eu vou fazer o quê? Né? E fazer veterinária hoje é gostar de pessoas. Exatamente. Legal. Com certeza. Né? E eu quero te fazer mais uma pergunta também. Pode fazer. Medicina veterinária em uma palavra para você. Vou falar de pessoas. Sigo falando que medicina veterinária é pessoas. Tá. Adorei, gostei muito. É pessoas. Eu gostaria muito de agradecer Ai, que legal. você ter vindo aqui, ter aceitado o nosso convite, compartilhado um pouco da sua história, da sua vida. Nós agora somos sua fã. Sim, Né? tanta- Com não, tem certeza, tanta adoramos coisa, né? muito essa conversa. Ficamos muito felizes de você ter vindo aqui, tá? Eu vou fazer um complemento, né? Eu, como médica veterinária, a gente passa todo tipo de estresse. Eu já tive 108 quilos. Fiz uma cirurgia bariátrica. Hoje tenho 55, 58 quilos. Eu acho que a gente tem que... Eu falo isso porque as pessoas, elas olham assim, eu falo que tudo a gente pode. A gente pode... Não é questão da gente ser mulher, mas a gente pode ser gordinha, a gente pode ser magrinha, a gente pode ser mulher. A gente tem que amar o que a gente faz. Acho que isso é extremamente importante. E se você não estiver feliz com a medicina veterinária, tente complementar com outros cursos. Né? Eu fiz o diagnóstico, eu fiz a reprodução, eu fiz o marketing. Eu acho que assim, não desista do curso porque ele é difícil. Ele é difícil. Ele é muito Sim, difícil. E ele tem muitas áreas. porta, né? Tem Muita muita coisa. Hoje a gente viu, na pandemia, a gente viu hoje a capacidade das pessoas de se reinventar. Eu me reinventei. Eu, com 38, 37 anos, eu fui fazer cirurgia bariátrica. Mas assim, a pessoa olha assim, mas você sentia... nunca me senti com o peso que eu tinha. As pessoas que me olhavam e falavam, meu Deus, como você tá gorda, né? Então, assim, eu fui lá. É cirurgia? Então vem, é a cirurgia que eu vou fazer. É isso aí. Né? Daí eu falava, então tá, então eu vou fazer cirurgia pra engravidar. Mas, nossa, vai engravidar aos 40? Sim. Vamos lá. Eu tive 3 tromboses na vida. Nossa. Eu tive uma gestação de risco. Tudo a gente pode. Com jeitinho, com carinho, né? Cuidando das pessoas que estão ao nosso lado. Tudo a gente pode. Pode. Então, E a gente tem que começar cuidando pela gente. e a da gente não pode né? fazer a nossa vida ser uma coisa muito difícil. É tão gostoso viver, né? Eu perdi agora a minha irmã com 35 anos. Então, é tão gostoso viver. Ela ficou 3 meses no hospital.
E a gente lá, lendo hemograma, ai, não vai conseguir, vai, não vai, não vai. É tão gostoso a gente conseguir viver e a pessoa, a gente fala, procura ajuda. Eu falo para meus alunos, acho que é isso que a gente traz com a gente. Procura ajuda, não deixa chegar no final da linha que você querer se jogar da janela. E não ouça as pessoas ruins, assim, que, Não. com conselhos ruins. Tem tanta gente boa que tá ali pra te ouvir, não é porque Tem. um virou as costas que você não vai ter outra pessoa. E muita gente vai te virar as costas. Exato. E assim, isso também é uma coisa que eu acho que tem que ser aprendido nessa Aprendido. nova geração. É, porque muitas vezes isso deveria trazer de casa, né? O não faz parte da vida. Eu sempre falo isso. Às vezes o aluno tá lá assim, ai, professor, acho que eu não vou conseguir. Daí eu pego no braço e falo assim, o não já é teu. Exatamente. Você não vai conseguir, é teu. Agora, o sim você vai buscar. E eu sempre digo também assim, tudo nessa vida tem solução. Tem. Tudo. Nada é irresolvível. Não. O que não tem Você solução, consegue. solucionado está. Exatamente. Se é uma porta mal Isso. pintada, eu sempre brinco, né? Eu tô em reforma em casa. Tô em reforma, tô com uma criança de 5 meses. Então, assim, eu adoro, eu falo, né? Meu marido fala, meu Deus do céu, né? Você não para, não para. Eu acho que não parar deixa a vida da gente elétrica, com adrenalina, mas assim, você tem certeza que você gosta. Então, Então, eu sempre falo, eu amo a minha vida. Eu Eu quero viver não trocaria muito, eu quero ver nada. meus netos, meus bisnetos. Eu também. Às vezes a pessoa eu olha também. e fala, nossa, Maria, mas pra que tanto? Eu falei, porque eu amo a minha vida. Eu amo. E eu digo sempre, meu Deus do céu, eu quero estar aqui presente pra ver tudo isso e muito mais, né? É. A gente passou por uma pandemia, né? Muitos não sobreviveram. Quantos a gente viu que a gente perdeu. Então, assim... E depois também serviu pra mim um pouco, pra gente cuidar um pouco mais da saúde. Da nossa saúde. Porque o ritmo da vida que a gente leva, se você não cuidar da tua saúde... Mas é isso que eu que nem fiz. fala minha mãe, poucas Exatamente. paleteadas. Você falou, Em vocês não 2020, foi antes da pandemia. Eu olhei pra mim ali, olhei no espelho e falei assim, realmente, eu tô gorda mesmo. Eu vou no médico. Aí ele falou assim, aí, o que você quer fazer? Quer pôr balão? Quer fazer... Não, eu quero fazer o que for, eu quero fazer o radical, como diz meu pai, né? Vamos fazer o radical porque já resolvemos. Vamos resolver. Não que vai resolver pra todo mundo, pra mim resolveu. Exatamente. Né? Meu pai também é bariátrico, eu tenho uma família de obeso. E assim, eu olhei pra mim assim, eu quero ser mãe. Mas eu não quero que a minha filha, com o meu filho, seja prejudicado pela minha obesidade. Porque isso é um fato. Então eu falei assim, então vamos resolver primeiro você e depois vamos ter outra criança. E deu certo. Eu engravidei 9 quilos, engordei 9 quilinhos, já perdi tudo. Né? Então, acho que assim, os alunos eles fazem o plano. A gente faz o plano. Muitas vezes o plano tem que virar pra direita, virar pra esquerda, até a gente conseguir. Ontem eu tava fazendo isso, né, no telefone, e eu vi, realmente, né, que a gente passa. Eu acho que a vida da gente tem que parar de passar tão rápido, agarrar um momentinho, ficar ali, curtir, né? Hoje de manhã eu tirei a menininha do berço, olhei pra ela, fiquei curtindo ela sorrindo, eu falo, é isso que a gente precisa. Dessa inocência, né, eu falo, né, os alunos, eu tô cansado, porque, já chega com desânimo, já atrai uma coisa ruim. Eu sempre falo para meus professores, entrem na sala sorrindo. Exato. Você desarma as pessoas. É verdade. Né? A gente chegou aqui, a gente começou a conversar. A gente, Já. Né? Então, sorria. Sorria mais. Dê aquela oportunidade para pessoas te dar o feedback, te abraçar. Que o curitibano, ele chega assim, né? Ele cruza o braço, ele só pergunta do tempo e acabou. Exatamente. Olha que eu vou me defender. Mas eu sofri muito quando eu vim pra cá, meu Deus. Eu sou curitibana, curitiboca. Eu também. Eu falava, por que não me dão um oi, gente? Por que não respondem? Eu dizia bom dia, não respondia. Mas as coisas vão mudando. Hoje eu vejo que já tá um pouco melhor. É que tem muita misturança. Um pouco bem melhor. E assim, eu falo que eu fiz um estágio em Santa Catarina de 7 anos que me ajudou. Talvez se eu não tivesse morado lá. lá. Eu sou catarinense, te garanto que foi isso. Foi, porque Fala a gente... mais que... O estágio eu digo de vida, não da faculdade. Mas eu falo muito. Se deixar, a gente tem muita coisa pra contar. Não, você vai vir aqui mais vezes, com certeza. Com certeza. Não, foi só a primeira vez. Foi ótima a nossa conversa. Nosso patrocinador nos trouxe um brinde pra você. Ai. Fórmula Animal, uma eco bag recheada de Ai, coisas que legais. Espero que você goste. Aproveito já pra agradecer de novo a Fórmula Animal pela parceria. E também quem ajudou na nossa produção, né, Maria? Com certeza. Tom Makeup e Lick Boutique. Obrigada. Obrigada, a gente vai aparecer também o hashtag deles ali na tela. Pessoal, então a gente vai chegando ao final desse episódio. Esperamos contar com vocês na semana que vem para mais assuntos diversificados e muito conteúdo para o seu sucesso. Um beijo. Obrigada, Thalita. Até Obrigada, a próxima Thalita. semana, Parabéns. pessoal. Sensacional. Obrigada. Obrigada.